Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Bem-vindo ao Encontro com a Palavra, agora que estamos estudando as cartas ou as epístolas de Pedro. No último programa conhecemos um pouco melhor o apóstolo Pedro. Você foi desafiado a comparar o Pedro dos Evangelhos com o Pedro que encontramos no livro de Atos e também com o Pedro das cartas que ele escreveu. Também o desafiei a observar os diálogos entre Jesus e Pedro e a responder a seguinte pergunta: quando é que Pedro se converteu? Quando observamos o diálogo entre Jesus e Pedro, concluímos que a conversão desse apóstolo se estendeu por toda a sua vida. Quando observamos que o Pedro dos Evangelhos é diferente do Pedro do livro de Atos, perguntamos: o que Jesus estava tentando comunicar a Pedro em cada fase do período de 3 anos que eles passaram juntos? Por exemplo, você se lembra o que aconteceu quando Jesus lavou os pés dos apóstolos por ocasião da última ceia e começou a lavar os pés de Pedro? Pedro perguntou: Senhor, vais lavar os meus pés? Apesar da resposta ser óbvia, Jesus respondeu pacientemente: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Essas palavras de Jesus foram muito profundas. Estavam acontecendo muitas coisas na vida de Pedro naquele momento. Talvez Pedro estivesse assustado. Ele negou a Jesus 3 vezes antes daquela noite acabar. Isso mostra a confusão espiritual que devia estar acontecendo no coração de Pedro. Jesus lhe disse: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Será que esta é uma palavra da palavra do Senhor para você? Muitas vezes Deus faz coisas na vida do seu povo e nós não compreendemos o porquê, apesar de não entendermos o que Deus está fazendo nas nossas vidas naquele exato momento, mas mais tarde entenderemos. Depois que o Senhor disse isso a Pedro, Pedro lhe disse: não, você não vai lavar o meu pé, nunca, não lavarás os meus pés. E o Senhor disse a Pedro: se eu não os lavar, Pedro, você não terá parte comigo. Através destas palavras, Jesus quis dizer que não podemos ter uma comunhão contínua com Ele sem que haja purificação. Mas Pedro continuou o diálogo e disse: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também lave as minhas mãos e a minha cabeça, lave-me por completo. Pacientemente, mais uma vez, o Senhor explicou: quem já se banhou, Pedro, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Baseados nesta metáfora, poderíamos dizer que Pedro já era convertido. Ele já tinha tomado banho. Portanto, a conversão dele já tinha acontecido. O que você acha, hein? Quando é que Pedro se converteu? De uma coisa temos certeza absoluta. Temos 3 Pedros diferentes no Novo Testamento. A vida espiritual de Pedro relatada nos Evangelhos era cheia de altos e baixos, mas no livro de Atos ele é uma pessoa muito diferente, sem tantos altos e baixos. Nesta fase, a vida de Pedro não era mais uma montanha russa com dias lá em cima e outros lá embaixo. A vida espiritual de Pedro no livro de Atos era mais nos lugares altos. O Pedro do livro de Atos era um homem estável, sem tantas intempéries. Depois do Pentecostes, parece que Pedro não teve mais dias lá embaixo. A razão disso foi o próprio Pentecostes. O Pedro do livro de Atos era um Pedro que andava pelas ruas e se sua sombra passava por alguém doente, pois a pessoa era curada. O pobre, o doente, o aleijado ou aqueles que eram carregados, todos queriam estar por onde passasse a sombra de Pedro. E se acontecesse de sua sombra passar por eles, eles eram curados. Este era o Pedro do livro de Atos. Contei tudo isso para dizer uma coisa. Quando você estiver lendo as epístolas de Pedro no final do Novo Testamento, você encontrará um terceiro Pedro. É muito importante que você saiba, quando estiver estudando suas cartas, que Pedro é esse. Compreenderemos melhor a verdade
que Deus tem para nós nestas cartas se conhecermos o Pedro que as escreveu. O Pedro que escreveu estas duas epístolas foi o velho Pedro. Pedro já tinha aprendido que era ninguém, e que Deus pode fazer através de alguém que sabe que é ninguém. Este Pedro era um velho pastor quando escreveu estas cartas. As cartas de Pedro, de Tiago e o livro de Hebreus foram escritas para os judeus seguidores de Cristo, espalhados por toda a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Eles tinham se dispersados por causa da perseguição. Pedro estava em Roma. Quando Pedro fez referência à Babilônia, na verdade ele estava falando de Roma. Pedro sabia que a perseguição em Roma estava piorando e que ia se espalhar para as províncias para onde os judeus cristãos tinham se dispersado. A principal preocupação de Pedro ao escrever as cartas era, como pastor, consolar e confortar aqueles que estavam em sofrimento. Esta foi a principal razão das suas duas cartas. Pedro mencionou o sofrimento 14 vezes apenas na primeira carta. Existem algumas revelações que eu quero compartilhar com você à medida que lermos juntos as cartas de Pedro. Pedro era analfabeto, não sabia ler nem escrever. É por isso que no final das suas cartas está escrito: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente. Ele não sabia escrever. Você sabe que quando escrevemos devemos fazê-lo de maneira lógica. Você escreve um parágrafo, depois volta para o que escreveu e relê, e depois, baseado no que você escreveu, acrescenta outro parágrafo. Aí você lê de novo e acrescenta outro parágrafo. Observamos isto no livro de Hebreus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, por exemplo. Tentamos fazer o mesmo quando escrevemos uma carta. Procuramos escrever de maneira lógica e desenvolver nossa argumentação de maneira sistemática. Pedro não sabia fazer isso. Quando você estiver lendo as cartas de Pedro, lembre-se que ele não sabia escrever. Nelas você se depara com o velho pastor Pedro, talvez o maior que já existiu. De certa forma, Pedro pode ser considerado um dos homens mais bem instruídos que já viveu, porque ele passou 3 anos com Jesus. Que educação poderia ser melhor do que esta? Mesmo não sendo um homem instruído, ou um homem que escrevesse bem, ele tinha muito para ensinar. O seu ponto forte era o seu relacionamento com Deus e com seu rebanho. Pedro estava cuidando e pastoreando as ovelhas, conforme Jesus ordenou que ele fizesse. Imagine o velho pastor Pedro sentado com seu fiel irmão Silvano, falando com serenidade e tirando do seu coração as verdades profundas contidas nestas cartas. Não procure uma argumentação sistemática nas cartas de Pedro. Procure joias profundas e devocionais para a sua vida, que tratam da questão de conhecer Deus e Jesus Cristo. Às vezes Pedro pula de um assunto para outro e às vezes fala de verdades difíceis de serem compreendidas. No final de sua segunda carta, Pedro diz: nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de serem entendidas, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Interessante, hein? Uma vez ouvi um estudioso dizer que quando Pedro e Paulo se encontrarem no céu, Paulo vai querer tirar satisfações com Pedro, porque suas cartas também têm algumas coisas difíceis de se entender. Por exemplo, em 1 Pedro 3,19, Pedro fala sobre Jesus pregando aos espíritos em prisão. Martinho Lutero diz que ninguém sabe o que esta passagem realmente significa. Depois de escrever sobre uma questão difícil como esta, de repente, Pedro mudou de assunto e passou a falar sobre Noé e o dilúvio. Isso fez pensar no batismo e assim ele mudou outra vez de assunto para falar do batismo. Mas lembre-se que Pedro não estava simplesmente escrevendo, ele estava abrindo seu coração. Quando você estiver lendo as cartas de Pedro, procure identificar o tema delas que se refere a conhecer Deus através de Jesus Cristo. Você já conheceu alguma pessoa idosa e muito temente a Deus que só seja motivada a falar se o tema da conversa for conhecer a Deus? Na minha igreja tem o Senhor assim. Toda vez que ele dirige uma reunião, ele vem com a mesma pergunta: você conhece a Deus? Você conhece a Jesus? Para ele, conhecer a Deus é a solução para todos os problemas.
Ele está sempre falando sobre conhecer a Deus. Você conhece a Deus de verdade? Você anda com Ele? Você conversa com Ele todos os dias? Esse senhor na minha igreja se parece o Pedro que encontramos nas epístolas de Pedro. Pedro tem absoluta convicção e fala sobre a importância de ter um bom relacionamento com Deus e uns com os outros. Além de observarmos a inspiração do Espírito Santo e identificarmos o tema central da carta, que é conhecer Deus através de Jesus Cristo, também observamos outros temas que surgem ligados a certas palavras-chave que são repetidas várias vezes. A palavra sofrimento, por exemplo, é mencionada 14 vezes na primeira carta de Pedro. A palavra graça também é muito usada, porque é a força que deriva do nosso relacionamento com Deus. Pedro também gosta muito de usar a palavra viver. Pedro preocupava-se em viver Deus, viver Cristo, viver a palavra de Deus e viver a esperança dos crentes. Paulo foi o apóstolo da fé, João o apóstolo do amor, mas Pedro foi o apóstolo da esperança. Ele queria que seus leitores que estavam sofrendo tivessem esperança. Outra palavra que aparece bastante na carta de Pedro é a palavra precioso. Tudo era precioso para Pedro. Ele menciona 7 coisas preciosas em suas cartas. Enquanto você as lê, procure identificar estas 7 coisas tão preciosas. O Pedro dos Evangelhos provavelmente era um homem profano quando conheceu Jesus e a palavra precioso ainda não fazia parte do seu vocabulário. Talvez precioso fosse uma palavra que um velhinho usaria. O Pedro das Epístolas de Pedro é um velho pastor para quem Deus é precioso. A palavra de Deus é preciosa e salvação é muito preciosa. Deixe-me lhe perguntar algo. Você já é maduro na fé? Já aprendeu que sem Deus somos ninguém? Já aprendeu que precisamos de Deus todos os momentos da nossa existência? Este é um segredo espiritual que todos precisamos aprender. Precisamos de Deus. Sem Ele somos ninguém. Confesse a Deus que você é ninguém sem Ele e que se Ele não o capacitar, você não consegue fazer absolutamente nada. Depois você poderá aprender, como Pedro aprendeu, o que Deus pode fazer com alguém que aprendeu que é ninguém. O seu relacionamento com Deus é precioso? Leia estas 2 cartas de Pedro e peça a Deus que fale com você através destas cartas. Eu espero por você no próximo encontro com a palavra para continuarmos este estudo. Até lá, Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.